prosseguimento, então, a nossa 43ª reunião do Conselho Universitário, reunião extraordinária, para complementar a pauta que foi iniciada na primeira parte da reunião, né? Nós estávamos apreciando o estatuto, né, a minuta de estatuto, e tínhamos que votar agora alguns destaques que foram feitos. Mas antes de votar os destaques, eu queria apresentar uma emenda no texto do artigo 32, para que o plenário apreciasse. O artigo 32 do Estatuto diz o seguinte: os procedimentos a serem obedecidos para a aquisição ou contratação de bens e serviços de terceiros pela Fundação serão estabelecidos, aí nós já tínhamos aprovado, ou alterados mediante resolução do reitor, em consonância com as normas estatutárias e regimentais, de forma a garantir a maior vantagem para a Fundação, em termos de qualidade e custos e a igualdade de oportunidade de competição. Esse artigo aí está na lei complementar número 154. Nós só tínhamos acrescentado aí ou alterados mediante resolução do reitor. Eu queria acrescentar a seguinte expressão que a Luciene vai colocar lá. Então tem lá, os procedimentos a serem obedecidos para aquisição ou contratação de bens e serviços de terceiros pela Fundação, aí uma vírgula, bem como os casos de dispensa ou de inexigibilidade, ou melhor, e de inexigibilidade, em vez de ou, de. Isso. Bem como os casos de dispensa ou de inexigibilidade. Aliás, e de exigibilidade, né, que eu falei? Isso. Vírgula. Depois de inexigibilidade. Vírgula. Serão estabelecidos, aí continua igual. Vou explicar qual a razão. A razão é a seguinte, que há casos em que o procedimento licitatório é dispensado, né? E há casos de inexigibilidade. Vou citar um exemplo. No caso de compras, isso lá no regime da Lei 8666, que é do Serviço Público, compras abaixo de R$8.000, o procedimento licitatório é dispensado. Não precisa fazer licitação para compras abaixo de R$8.000. É a chamada compra livre, né? É um dos exemplos. E no caso de inexigibilidade, também lá é dispensado quando há inviabilidade de competição, né? Então, seguindo mais ou menos o espírito da lei federal, é que a gente queria introduzir isso aqui para dar, vamos dizer assim, um respaldo ao que já existe, porque a nossa norma, nós já temos essa norma que estipula esses procedimentos. Ela prevê casos de inexigibilidades e casos de dispensa, da mesma forma que a Lei 8666. Então, mas aqui, pela redação do artigo 32, estava, vamos dizer assim, embora a gente pudesse interpretar que isso seja possível, mas não está expresso. E seria bom que tivesse o respaldo do Estatuto para isso aí também. Tá certo? Todo mundo entendeu qual que é a questão? É apenas explicitar no texto do artigo 32 uma coisa que já acontece na prática, na nossa resolução já está prevista, e também na Lei 8666/93 também já está prevista. Tá certo? Não tem novidade nenhuma. Ok? Alguém tem alguma consideração a fazer a respeito dessa emenda?
Senão, eu gostaria de submeter à aprovação do plenário a introdução dessa emenda ao artigo 32. Aqueles que não aprovam, se manifestem, por favor. Aprovado, então, por unanimidade. Bom, então vamos ver agora os destaques, né? Alguém se abstém? Não. Quais foram os destaques, então, Luciene? Artigo 25. Artigo 25. Inciso 6. Representantes do corpo docente, composição do Conselho Universitário, né? Representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares, sendo 2 por curso de graduação e 2 por área do ISE. É o que está previsto na proposta da comissão. Existe aí, então, alguma outra proposta? Chegou-se a outra proposta de emenda ou de alteração? Não? Bom, então, vou submeter à votação do plenário essa proposta que é da comissão elaboradora do anteprojeto de estatuto. Aqueles que forem contrários, por favor, se manifestem. Três votos contrários. 4. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Nenhuma abstenção. Ok. Então, aprovada essa redação do inciso 6 do artigo 25. O outro destaque? Artigo 31, inciso 8º. São atribuições do reitor tomar decisões, quando necessárias, ad referendo dos respectivos conselhos, exceto quando houver impacto orçamentário e financeiro, nomeação de assessores, coordenadores de extensão e cultura, coordenadores de comissões, núcleos e áreas, diretor do INTEC, e submetê-las no prazo máximo de 30 dias ao respectivo colegiado, sob pena de nulidade da referida decisão. Essa a redação proposta pela comissão. Nós tínhamos aqui proposto uma redação que era editar resolução, portaria e instrução normativa ad referendo do Conselho Curador e do Conselho Universitário, submetendo-as aos respectivos conselhos na sessão ordinária imediatamente seguinte à edição, sob pena de nulidade dos efeitos das mesmas, e, exceto quando provocarem impacto financeiro e orçamentário superior a 2%. Não é isso? 2% da receita anual. Essa é a redação proposta pela reitoria. Eu vou voltar a explicar a razão dessa proposta da reitoria. É que tomar decisões, em primeiro lugar, tomar decisões é uma expressão muito ampla. Tudo que a gente faz no dia a dia é tomar decisões. Toda hora você está tomando decisão, né? Atende um aluno, você está tomando decisão. Atende um professor, é decisão o dia todo você está tomando. Agora, submeter todas as decisões ao Conselho Universitário e ao Conselho Curador fica uma coisa
impraticável, né? Por outro lado, aqui na redação da comissão, quando diz, por exemplo, nomeação de assessores, essa nomeação de assessores, quando se faz, é feita através de portaria, que necessariamente vem para o Conselho Universitário e para o Conselho Curador. Então, normalmente já vem. Coordenadores de Extensão e Cultura, mesma coisa. Qualquer nomeação para qualquer cargo dentro da FEB tem que passar pelo Conselho Universitário e pelo Conselho Curador, né? Tanto a criação desses cargos, como a nomeação das pessoas que vão ocupar esses cargos. Então, nada é feito sem o conhecimento, mesmo que posterior, né, do Conselho Universitário e do Conselho Curador. Eu mesmo procuro, vamos dizer assim, não utilizar esse ad referendo. Normalmente, a gente pede a aprovação do Conselho Universitário e do Conselho Curador para depois fazer com que surtam os efeitos jurídicos. Coordenadores de comissões, núcleos e áreas, tudo isso, então, é feito mediante portaria, que necessariamente vem para o Conselho Universitário e para o Conselho Curador. A outra coisa outro motivo que nos fez propor outra redação é a questão do impacto orçamentário e financeiro. A rigor, todas as decisões, praticamente todas, provocam impacto financeiro, orçamentário financeiro. Impacto quer dizer, acrescenta ou diminui, né? Ou você gera receita, você está provocando impacto orçamentário financeiro, ou você gera despesa, que também está provocando impacto orçamentário financeiro. Do jeito que está a redação da comissão, então tudo que uma compra de qualquer coisa de 1 centavo teria que vir para o conselho, né? E isso claramente é impraticável, né? Então, a redação que a gente dá é que essa decisão não pode ser ad referendo quando o impacto orçamentário financeiro for superior a 2%. Então, aí realmente 2% da renda anual. Realmente é um valor bastante apreciável, que aliás, atualmente, antes da aprovação do Estatuto, é de 5%. Nós estamos reduzindo para 2% para poder, vamos dizer assim, garantir maior controle do Conselho Universitário e do Conselho Curador. Mas acreditamos que 2% é um valor que deve, vamos dizer assim, deixar um pouco de margem também para a reitoria trabalhar para que as coisas possam fluir. Enfim, são essas duas redações. Não sei se mais alguém quer propor uma terceira. Gustavo? Hã? Tá, então, se alguém quiser se manifestar sobre elas, por favor. Bom dia a todos. Eu queria só explicar, na verdade, qual foi a ideia da comissão colocar isso e por que da gente ter colocado tudo aquilo ali. Nós sabemos que todas as decisões, para falar da primeira parte ali, né, relacionada à nomeação de assessores, coordenadores, etc., passa pelo Conselho, evidentemente. Mas o que a gente não queria, e por isso colocar ali, é permitir que o ad referendum fosse utilizado para só depois o Conselho vir e analisar aquilo. A pessoa já está trabalhando, já está recebendo, aí vem o Conselho para eventualmente só homologar o que já foi feito. Então a ideia de colocar ali é para evitar, e nós não estamos falando dessa reitoria, logicamente, mas para evitar o que já aconteceu antes, que é de as coisas terem que passar no Conselho porque já estão na prática e já geraram prejuízo, e vão gerar prejuízo para alguém. Coisas que se entendeu, né, as pessoas que compõem a comissão, que seriam relevantes a ponto de primeiro terem que ser analisadas aqui, como nomeação de assessor, coordenador de todas as áreas e núcleos que a gente colocou ali. Então, a colocação ali seria para impedir a utilização do ad referendo, que vai continuar vindo para o plenário analisar, vai, mas só que o reitor não poderia usar o ad referendo primeiro, a pessoa já ser nomeada, já trabalhar, para depois o conselho apenas ter que analisar aquilo e, de repente, se não aprovar, a pessoa tem que sair, parar de trabalhar, já receber o salário. Enfim, não gerar esse tipo de problema. Foi